Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar o ataque da vice-governadora do Piauí, Regina Souza, do PT, ao presidente Bolsonaro, mais especificamente a carta do presidente Bolsonaro, distribuída à nação brasileira na última quinta-feira, dia 9 de setembro. De acordo com Regina Souza, essa carta foi produzida por um golpista, no caso Michel Temer, para ser lida por outro golpista, no caso o Jair Bolsonaro. E, inclusive, ela chamou o presidente Jair Bolsonaro de Hitler. Hitler é tão singela essa crítica, porque quando você não gosta de alguém, na política principalmente, a primeira coisa é chamar de Hitler, né? Porque você associa o indivíduo ao fascismo, ao nazismo, que predominou na Alemanha durante os anos 30 e 40, e inclusive ela diz que o golpe de Hitler contra a nação alemã foi a partir de uma carta em que ele teria enganado 3 nações. Veja bem. Antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Bom, analisando essa fala da Regina Souza, primeiro de tudo, eu quero lembrar que há mais ou menos 10 anos, na época do governo Dilma, quando se lançou a candidatura da Dilma à reeleição, os políticos do PT no Piauí, os políticos ligados ao PT no Piauí, diziam que não se podia, o Piauí não podia se dar ao luxo de fazer oposição ao governo federal, porque carente de obras, carente de recursos, tinha que se curvar ao PT, a Lula, a Dilma, isso no tempo que Lula e Dilma estavam na presidência da República. E nada fizeram pelo estado do Piauí. Se você procurar em todo canto do Piauí, qualquer obra que tenha sido realizada por esses governos, inclusive pelo governo estadual do qual ela faz parte, que é do PT, você não vai encontrar absolutamente nada. Nada que fique, nada estruturante, nada que dê ao Piauí uma condição diferente, uma condição de sobressair-se frente às outras federações estaduais e à sua própria condição de estado mais pobre da federação. Então, hoje pode se dar ao luxo de fazer oposição. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro tem muitas ações construídas em pouco mais de 2 anos e meio de governo. Eu posso citar aqui algumas, e eu sei que a vice-governadora Regina Souza não gosta quando a gente analisa o seu perfil político, quando a gente analisa as suas diatribes políticas, porque inclusive ela chegou para um empresário, mandou para ele uma mensagem recomendando que ele não falasse mais comigo, que ele não desse mais informações para mim, porque eu seria uma pessoa que utilizaria essas informações para analisar, para dissecar, para trazer um pouco mais de luz e consciência à sociedade piauiense. Curiosamente, esse mesmo empresário publicitário nunca mais me mandou mensagem, pelo menos não tratando sobre questões de natureza política. Bom, mas as motivações de cada um são as motivações de cada um. Eu vou continuar dissecando, vou continuar analisando os fatos da política para trazer um pouco mais de luz à sociedade piauiense. O presidente, que ela chama de fascista, de nazista, é o mesmo que está construindo a duplicação da BR-316 de Teresina até Demerval Lobão. E o faz em menos de 2 anos de governo. Quer dizer, a obra já está praticamente sendo finalizada, porque exatamente o governo do estado ao qual ela pertence e o partido ao qual ela pertence, que esteve no governo federal por longos 13 anos, nunca realizou essa obra. A própria duplicação realizada pelo governador do PT aqui no Piauí, ali na BR-316, foi inaugurada sem estar concluída no dia 16 de agosto, que foi o dia do aniversário de Teresina, na região sul, e também aqui na região em direção ao litoral, na região norte. Ele simplesmente inaugura obras não concluídas, inaugura obras inacabadas de uma duplicação que já consumiu quase 100 milhões de reais ao longo de 10 anos e que não consegue concluir. Então esse contraponto é muito importante de ser realizado, porque o governo Bolsonaro, que ela chama de fascista, também foi responsável por toda a recuperação da malha viária da rodovia BR-343 entre Teresina e o litoral do estado do Piauí, que é uma das rodovias de maior fluxo de veículos em que as pessoas se destinam ao litoral para o turismo, que é uma indústria sem chaminés, é uma indústria sem poluentes. Mas para isso não existe importância nenhuma para a senhora Regina Souza. O presidente Jair Bolsonaro é o mesmo que fez, em prazo recorde de menos de 1 ano, a reforma, a duplicação, a ampliação da rodovia BR-135, que era conhecida como a Rodovia da Morte. Rodovia da Morte.
Toda semana você tinha 3, 4 óbitos naquela rodovia em acidentes trágicos que levaram centenas de vidas durante os governos do PT, que nunca fizeram nada para amenizar esse problema. O presidente Bolsonaro, ao entrar no governo, foi uma das suas primeiras providências através do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é uma potência, que é um gigante de trabalho. Isso o PT não reconhece. O PT não reconhece também, e inclusive tenta tirar proveito, tenta se apropriar da obra do presidente Jair Bolsonaro no tocante ao asfaltamento e alargamento da rodovia BR-235 na região de Caracol, também no sul do estado. Ao mesmo tempo que é chamada rodovia da soja no âmbito federal, ao mesmo tempo em que complementa esta rodovia com a construção de uma ponte ligando o município piauiense de Santa Filomena ao município maranhense de Alto Parnaíba, e com isso favorecendo o tráfego intenso de caminhoneiros, que já é intenso, e que eles se utilizavam de barcaças, aquelas barcaças que você coloca os caminhões em cima e atravessa lentamente o rio, com inclusive riscos inúmeros nos períodos de enchentes. Então isso também não se reconhece. Pelo contrário, o governo do Maranhão, que também é comunista, que também é ligado ao PT, embora o governador tenha sido eleito pelo PCdoB e agora esteja de malas prontas no PSB, desembarcando no PSB, mas foi multar o presidente, alegando que ele estava aglomerando sem máscaras. Então isso a senhora Regina Souza não vê. O que ela também não consegue ver é a apatia do seu próprio governo, da sua própria administração. Ela silencia completamente diante de escândalos patrocinados pelo senhor Wellington Dias, que a colocou como suplente de senadora. Foi um fiasco a sua presença no Senado, como também é um fiasco a sua presença no governo do estado. Não consegue nem ser indicada como candidata à sucessão dentro de uma linha natural, porque vai buscar um outro camarada que também não tem identificação nenhuma com o povo, que ela inclusive já criticou. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre as críticas da Regina Souza ao pré-candidato a governador Rafael Fonteles. Mas bem, ela não viu aqui no estado do Piauí quando a primeira-dama Rejane Dias, na Secretaria de Educação, surrupiou, de acordo com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, cerca de 200 milhões de reais em recursos da Secretaria de Educação, do transporte escolar e da merenda escolar. Não viu, silenciou. Ela silencia completamente quando o governador dela está há quase 12 anos construindo o Hospital Materno-Infantil de Teresina para substituir a falida maternidade Evangelina Rosa, onde morre 250 crianças por ano, natimortas, nascem mortas essas crianças, e silencia a senhora Regina Souza, completamente tapada para essa realidade que nós vivemos aqui. Ela também silencia diante do fato que desde 2009, portanto também há 12 anos, está inacabada a obra do Centro de Convenções. E agora ela recebeu uma sobrevida porque foi feita uma parceria público-privada. Esse P precisaria ser acrescido de mais um P, porque as parcerias público-privadas que o estado do Piauí realiza, todas elas se voltam contra o estado, se voltam contra a população do estado do Piauí. Então silencia a senhora Regina Souza, silencia diante dos cerca de 70 milhões de reais ou mais em recursos da emergência mandados pelo governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, para atender o combate ao Covid-19 aqui no estado do Piauí. Porque, de acordo com a Controladoria Geral da União, existem desvios no montante de 21 milhões de reais. É o segundo estado com maior índice de desvios na Federação Brasileira, de todos os 27. O estado do Piauí só tem ganho no quesito corrupção, roubo do dinheiro público. E tem um outro fato aí, a Controladoria fala em 21 milhões, mas a Polícia Federal detecta outros 55 milhões de reais. Portanto, nós temos aí 76 milhões de reais que teriam sido desviados dos recursos destinados a combater o Covid-19. Desviados para onde? Desviados para campanhas eleitorais do PT. E para finalizar, ela não vê a campanha fora de época, completamente ilegal, completamente desesperada e ensandecida, que está sendo realizada pelo senhor Rafael Fonteles, com o dinheiro público do estado do Piauí, sob o arremedo, a fachada fascínora de um programa chamado Pro Piauí, que é um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil atual. Isso a Regina Souza não vê. Mas a Regina Souza, ela não vê muita coisa. Ela não vê que o Brasil mudou dos anos 80 para cá. Ela ainda vive como se a Rússia fosse União Soviética e como se o Brasil ainda estivesse na idade da pedra e as pessoas não tivessem consciência suficiente para entender, para interpretar essas suas mensagens bizarras. Eu sou Tony Rodrigues e aqui
Além da Notícia.